Eu queria trazer algum ponto para você aqui, hoje pelo menos no sentido de tentar identificar no seu dia a dia melhores formas para estudar. E eu sei que provavelmente a sua rotina deve ser parecida com a minha, justamente porque eu não sou pelo menos uma pessoa rica, bem abastada, pelo contrário. Sou uma pessoa que hoje eu acordo cedo, trabalho, faço faculdade, duas aliás, eu tenho casamento, então eu tenho uma rotina que é meio parecida com a maioria das pessoas hoje em dia. Quem hoje em dia, pelo menos a maioria das pessoas, não trabalham, não estudam ao mesmo tempo, não tem uma vida que precisa dedicar ao seu lar, à sua família, enfim. Então eu tenho hoje pelo menos uma rotina que é muito parecida com a maioria de alguns de vocês. E isso me ajuda pelo menos tentar trazer uma noção de como eu mudando a minha vida pode talvez ajudar você a identificar pontos no seu dia a dia que pode também trazer mudança. E isso ajuda bastante porque você consegue agir por identificação. Um ponto importante que eu vejo muitas pessoas hoje terem dificuldade é justamente encontrar como melhorar a sua capacidade de foco nos estudos, mesmo que você tenha essa vida cotidiana corrida, né, mal ajustada às vezes, até muito corrida, mais do que o esperado, e tentar identificar ali algum ponto no dia a dia que pode favorecer a você estudar melhor, a você conseguir ter mais empenho nos seus estudos, e assim você conseguir pelo menos ali ter uma facilidade maior para você lembrar, né, e ser eficaz o estudo que você desenvolveu para si mesmo. Meu nome é Wallace, eu sou estudante de Psicologia e Filosofia e o tema central de hoje é justamente como você melhorar a sua capacidade de foco nos estudos, mesmo você tendo uma rotina corrida. Eu queria te deixar o convite também de se inscrever nesse canal, ajuda pelo menos, né, a gente ganhar notoriedade no YouTube, a crescer. É um engajamento que você traz para mim também, pelo menos me inspirar a trazer novos conteúdos aqui e deixar o like, curtir. Isso ajuda a divulgar para outras pessoas, na qual outras pessoas conseguem também ter acesso. O YouTube identifica que tem valor esse conteúdo e assim ele divulga para mais pessoas. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui seria justamente você separar pelo menos um dia na sua semana que seja de intensa produtividade de estudo. E aqui eu queria trazer esse um dia justamente porque você vai utilizar esse dia como o único dia que você vai ter 100% de foco para isso. Ah, mas eu tenho apenas um dia de folga, eu vou usar todo o meu dia de folga para isso? Não, você vai tirar um momento do seu dia para ter intensidade no estudo que você vai desenvolver. Você está no curso, tá talvez estudando para um vestibular, tá numa faculdade, independente do que você faça, você vai tirar um dia da semana para estudar com intensidade. E eu recomendo que seja justamente o seu dia que você tem livre na semana, o dia de folga, pelo menos um deles. Nesse dia, você vai tirar ele para fazer um estudo com o método Pomodoro, que seria o quê? Você estudar durante um período aproximado de 20 a 25 minutos e tirar pelo menos de 5 a 10 minutos de descanso. Ou seja, você estuda durante um período de 20 minutos e tira ali pelo menos 5 minutos para você não fazer mais nada. Para você espairecer, sair da rotina, sair do lugar que você está, sair do cômodo que você está e conversar com alguém, trocar uma ideia. Jogo rápido, porque assim você consegue talvez ter mais aprimoramento e internalizar melhor aquilo que você está estudando. Isso facilita com que você não desapegue do estudo e não acabe desanimando dele, justamente porque a rotina de estudo ela é muito cansativa. Pense que cada vez que você estuda, você está gastando um pouco mais do seu cérebro, considerando que ele é responsável por pelo menos aí 20%, né, do que você gasta de energia do seu corpo. Então quando você coloca ele em uso, você acaba gastando muito mais e você sim se sente cansado. Esse cansaço é natural, então você precisa ter intervalos rápidos de descanso para justamente ele não acabar se sobrecarregando. E esse momento Pomodoro seria justamente de você, por exemplo, estudar de forma intensa um capítulo, uma página, uma tese, alguma informação que você precise ter foco e você descansa um pouquinho. A cada 20 minutos você tira 5, a cada 25 minutos você tira 10 minutos de descanso. Só que aí tem um porém, a cada vez que você conseguir ter intensidade no seu estudo, tente aumentar a quantidade de tempo que você estuda e diminuir o intervalo de tempo de descanso. Por exemplo, primeira fase você começa com 20 minutos de estudo, aí você descansa por 5. Segunda fase você aumenta para 25 minutos de estudo, aumenta para 10 minutos, pode ser talvez aí, para você, por exemplo, descansar. Só que depois você pode aumentar para 30 minutos, o período que você está estudando, e diminuir de volta para 5. Aumenta por 35, 40 minutos e diminui um pouco mais o seu período de descanso. Vai no banheiro ou algo do gênero, limpa o rosto, joga uma água, enfim, seria justamente para você conseguir ter pelo menos mais intensidade no estudo. Isso ajuda a manter a concentração e você entende que você não vai ficar preso ali por muito tempo, tá bom? Segunda condição seria tirar nota de tudo aquilo que você
pelo menos estudou. Tirar nota, você vai então pegar os pontos principais que você viu, os pontos interessantes, aquilo que você talvez já tenha uma facilidade para entender e também os pontos de maior dificuldade. Claro, você vai tirar tudo aquilo que talvez você tenha dificuldade para tentar falar de forma aberta mesmo. Você vai dizer em voz alta tudo aquilo que você entendeu. É como se você estivesse tentando fazer uma memorização por audição, mas da sua própria voz. Então você fala em voz alta, você tenta decorar, você leva em consideração, sei lá, andar pela casa enquanto você fala. Eu fazia o seguinte método: eu, depois de estudar, tirava os pontos principais, os que eu tinha dificuldade, e eu ia em um cômodo da casa. Chegava lá, eu falava tudo que tinha para falar. Eu pelo menos tinha, né, entendimento de quais eram os pontos que eu tinha maior dificuldade, e eu tentava desenvolver esses pontos de dificuldade nesse cômodo. Passava, tirava 10 minutos de descanso e ia para um segundo cômodo da casa. E de novo eu tentava, falava tudo aquilo que eu já tinha conhecimento, já tinha entendimento, já dominava. E depois eu tentava falar aquilo que eu não tinha um entendimento tão bom. Por quê? A cada vez que você vai falando, você vai lembrando, você vai ativando áreas, né, pelo menos no seu cérebro, que você consegue talvez fazer mapeamentos de regiões onde foram memorizadas aquelas informações, e ele consegue resgatar essas memórias com cada vez mais facilidade. A repetição ajuda você a memorizar. Então você já teve um momento sentado e estudando, escrevendo, anotando, agora você vai falar, que é justamente você colocar em prática. Toda vez que você tem o estudo de algo, você absorve. Se você não colocar isso em prática, o cérebro elimina, porque justamente ele entende que aquilo ali não tem utilidade. Mas se você faz pelo menos a atividade, né, de você andar pela casa e falar, você andar por cômodos e você expor, o seu cérebro vai entender que você tem importância sobre aquilo e que você precisa de fato estar colocando aquilo dali cada vez mais em prática. Então ele vai favorecer a sua memória em tentar sempre memorizar cada vez mais forte aquelas informações. Um ponto interessante também é você depois fazer então perguntas para si mesmo sobre aquele ponto que você teve dificuldade. Então você vai perguntar para si quais são os pontos de dificuldade, o que é que você não decorou, o que é que você ainda não domina, o que é que você ainda não consegue responder de pronto, que você precisa consultar. Isso são formas que você identifica de melhorar ali seu repertório e você conseguir aumentar a capacidade de informação que você atribuiu para si mesmo. Então você já tem um ponto onde você senta, estuda, você tem um ponto que você decora. Você também tem um ponto onde você expressa, e isso aumenta a capacidade de armazenamento na sua cabeça. Só que você vai ter também o ponto onde você vai tentar identificar os pontos que você ainda não melhorou, para você então estudar mais sobre eles. Você vai sentar, você vai pegar o livro, você vai pegar uma tese, você vai pegar o que for, para você conseguir então ter pelo menos mais informações sobre aquele ponto. Só que dessa vez você vai estudar só o ponto que você não entendeu, porque os demais você já domina, né? Pelo menos assim é o entendimento de quando você tenta melhorar aquilo que você estudou. E por fim, você vai tentar pelo menos tirar aí, pelo menos pontos, lacunas que você tem ao decorrer do seu dia, que você não está fazendo nada. Seja 5 minutos, seja 10 minutos, seja 30 minutos, seja 1 hora, você vai identificar lacunas no seu dia, onde você consegue inserir, pelo menos ali, né, algum momento onde você vai tentar lembrar de novo daquilo que você estudou. Então, por exemplo, carregar post-its é pelo menos uma ideia boa. Eu já trouxe aqui a ideia no canal do Bullet Journal, que seria justamente de ideias. Esse você não vai usar, porque esse vai te ajudar a lembrar futuramente do que você precisa estudar, tá bom? Então o Bullet Journal você anota nele, sei lá, pontos que você tem de melhoria, pontos que você anotou que você lembra, pontos que você precisa estudar. Mas em post-its, pelo menos uma cadernetinha que você conseguir carregar com você, você deixa ela disponível contigo para justamente você ter anotado ali os pontos principais. E a cada vez que você tiver 5 minutinhos, você dá uma olhada, tenta lembrar, tenta decorar e tenta expressar para você mesmo. Pode ser internamente, pode ser na sua cabeça, onde for. Mas você precisa tentar internalizar, justamente porque se porventura você estuda só uma vez na semana, você precisa então tentar exercitar os outros 5 dias de forma que você venha tentar lembrar daquilo que você identificou. Um ponto que as pessoas não identificam, mas até os pais das gerações passadas acreditavam que fazia bastante sentido, era colocar o filho para estudar inglês uma vez na semana, com 1 hora de aula, para que ele conseguisse então sair fluente. Isso acabava sendo o maior fiasco, porque as escolas de inglês acabavam sim tendo muito lucro em cima de uma condição onde às vezes era desfavorável para o aprendizado. Hoje em dia a gente entende que colocar a criança em um intensivo, né, uma escola interna que vai, por exemplo, fazer ela ter um entendimento sobre o inglês um pouco mais aprimorado, vai auxiliar ela, por exemplo, a utilizar aquela língua no cotidiano dela.
Então, por exemplo, ao invés da criança falar que ela vai pegar a mochila, ela sem querer acaba falando que ela vai pegar a bag. Então ela acaba internalizando e acaba utilizando aquilo no dia a dia. A mesma coisa é você. Se você deixar para fazer o estudo só uma vez na semana, você vai perder a memória daquela informação. Você não vai conseguir decorar aquilo e você vai acabar desperdiçando tempo, porque provavelmente depois de 2, 3, 4 dias, uma semana que seja, você já deve ter perdido cerca de 90% das informações que você colocou ali em prática nos seus estudos. E isso acaba te prejudicando porque você acaba te desincentivando a estudar mais, porque você acredita que não valeu a pena aquele momento que você dedicou para estudo, mas foi porque você apenas não colocou ele em prática ao decorrer da semana. Então você dizer em voz alta pelo menos umas 2, 3 vezes na semana já te ajuda a decorar melhor. Mas faz esse exercício, vai incômodo por falando, porque cada vez que você fala, você vai trazer novas informações, você vai aprimorar o seu repertório e você vai aprender então a como explicar aquela demanda. Porque sempre que você tem alguma informação e você precisa repassar essa informação, seja para você fazer uma prova, seja para você ensinar alguém, seja para você explicar para outra pessoa, é uma demanda que você tem. Então, se colocando na responsabilidade de entregar essa demanda, de corresponder a essa demanda, você consegue então exercitar melhor a sua explicação. Depois você, ao decorrer do período que você tem da semana, você vai estudar aquilo que você não identificou tão bem assim ou não conseguiu decorar tão bem. Mas não se esqueça de fazer de forma religiosa todos os dias. Tirar 5 minutos, um momento de 10 minutos, um momento de 30 minutos ou um momento de 1 hora que seja, para tentar decorar, para tentar relembrar, para tentar repassar, para tentar reavaliar todos aqueles pontos que você acabou tomando nota, que assim você consegue ter pelo menos uma memorização muito melhor, muito mais assertiva e com muito mais valor. Toda vez que você senta para estudar, você tem a informação armazenada na sua cabeça. Se você senta todos os dias para estudar, essa informação sim, ela vai ficar cada vez mais fixa na sua cabeça. Só que como a nossa rotina ela não demanda que a gente fique 5, 6, 7 horas sentados por dia estudando, então tira esses post-its, essas notas e a cada período de lacuna que você identificar do seu dia, tenta relembrar. Tenta tomar nota, tenta falar para si mesmo, tenta explicar de forma mental mesmo, não tem problema. Qualquer coisa que venha favorecer o teu estudo já é pelo menos uma oportunidade boa que você tem para melhorar suas capacidades intelectivas, de estudo, etc. Mas sempre mantendo o foco. Porque assim, o foco de verdade você mantém apenas uma vez na semana. Os demais dias da semana você vai ter então, pelo menos assim, a persistência de manter aquelas informações vivas com você. Tá certo? Se porventura você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se achou interessante algum ponto, compartilha, tá bom? E eu te vejo na próxima. Vou deixar aqui 2 vídeos para você dar uma olhada, ver se talvez te interesse o assunto, se talvez seja importante para você, se pode talvez te ajudar, porque o objetivo desse canal é simples, é fazer você se tornar a melhor versão de si mesmo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.